sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje nós reagiremos a um vídeo no canal da minha amiga Érica Teles, Arqueologia com Érica, onde ela fez uma live falando acerca do cativeiro babilônico. Na verdade, é um corte de uma live dela, onde ela está falando sobre o cativeiro babilônico. As pesquisas mais avançadas ultimamente em arqueologia das terras do Levante, arqueologia bíblica, arqueologia da terra da Palestina, arqueologia do Antigo Israel, tem demonstrado alguns fatos interessantes sobre a realidade do cativeiro babilônico. E a Érica irá demonstrar uma evidência, uma cultura material de que esse cativeiro pode ter algumas nuances que nós não paramos para prestar atenção devido à narrativa religiosa. E eu vou mostrar uma passagem bíblica que, de certa forma, irá corroborar com algumas coisas que a nossa amiga Érica chegará à conclusão. Ou seja, a própria Bíblia já dava uma pista de que, olha, esse cativeiro foi algo que não foi tão assim quanto a narrativa total. Existem fragmentos ali de que algo realmente aconteceu de maneira diferente, ok? Então, a Érica vai apresentar a cultura material, eu vou estar demonstrando o texto bíblico, eu vou comentando aqui, vocês vão comentando daí, beleza? Vamos lá então, vamos ouvir a nossa amiga Érica e o nosso amigão aqui também que estava na live com ela, vai! Duvidar, né? Eu pensei, nossa, será que isso não foi enfeitado, não foi deturpado, né? Com aquele intuito ali de criar aquelas narrativas, que o intuito dessa galera que voltou do cativeiro era realmente um intuito político, econômico e religioso, né? De instituir ali uma nova religião, uma nova lei, né? Então eu fui atrás dos documentos. Quais são os documentos? Um deles é esse. Esse aqui é o cilindro de Ciro, né? Que foi interpretado por alguns, está em cuneiforme, tá, pessoal? É um cilindro de argila, né? Com inscrições cuneiformes. E ele foi interpretado por alguns estudiosos como um precursor, inclusive, da Carta de Direitos Humanos, né? Embora o Museu Britânico ali e outros estudiosos, eles vão rejeitar essa interpretação como sendo anacrônica, equivocada. Então, esse cilindro, né, alguns, né, tentam colocar ali o cativeiro babilônico. Né? Então, só que assim, outros pesquisadores, eles divergem e dizem que não tem referência a hebreus. Né? Então, retornando de um cativeiro e tal. Então, tem essa questão nesse cilindro de argila. E aí eu pensei, poxa, será que tem algo mais, algum outro documento? Lembrando que nós lemos o cilindro de Ciro na íntegra no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Fizemos uma live lendo trechos do cilindro de Ciro e também fizemos vários vídeos lendo demais trechos do cilindro de Ciro e a gente vê, são muitos paralelos bíblicos. Livro do profeta Isaías, livro dos reis de Israel, livro das crônicas dos reis de Israel, sentenças que estão no cilindro de Ciro, e estão nos versículos bíblicos. Isso nós enxergamos, isso nós vimos até um artigo científico publicado em revista de arqueologia. Então, em inglês a gente traduziu, estudamos aqui o artigo científico. Então, nós vimos que estes paralelos existem, capítulo 38 de Isaías e tantos outros. Nós vimos estes paralelos, 43, 41, com os nossos próprios olhos. Nós vimos estes paralelos. E uma coisa também que nós reparamos é que nós, em um primeiro momento, não detectamos esta menção
ao povo bíblico, ao povo hebreu, a um primeiro momento. Então, realmente é complicado. Nós sabemos muito bem que a Bíblia usa o cilindro de Ciro, usa trechos do cilindro de Ciro, até na sua composição de algumas passagens, mas não sabemos dizer em que momento ele está citando o povo hebreu, o povo judaíta. A gente não vê isso, não. Além do cilindro de Ciro, que tem toda essa controvérsia, né? Porque ele diz, segundo a narrativa, né, os hebreus voltam com a permissão ali do rei Ciro, e que ele, inclusive, diz que ele vai restaurar, ajudar na restauração dos santuários religiosos, né, a repatriação ali dos povos que foram deportados. Então tem toda essa questão. Só que outros pesquisadores, né, alguns acadêmicos vão discordar dessa interpretação, notando que esse cilindro de Ciro, ele identifica apenas santuários mesopotâmicos, ele não menciona os judeus, nem Jerusalém ou Judéia. Né? Então a gente já tem um problema aí, né? Aí eu fui atrás de mais, o que é que eu posso encontrar mais, assim, que possa falar um pouco sobre isso, mostre ali os hebreus na Babilônia, né, por exemplo. E aí eu encontrei esse aqui também, né, que esses documentos aqui de Al-Yahudu, acho que não sei como é que pronuncia, realmente eu acho que é assim, Isso mesmo. Al-Yahudu. Né, então tá aqui inscrições cuneiformes, né, tablets de argila cuneiforme, documentos importantes ali do Oriente Próximo, relativos ali ao Levante, né, que vão preencher lacunas históricas do nosso conhecimento sobre o cativeiro babilônico. Né? Então, esse documento ele é conhecido como Arquivos de Al-Yahudu. No acadiano quer dizer Vila dos Judeus. Olha só. Então, isso, o que é que ele vai mostrar, esse documento? Ele vai mostrar que tinham judeus ali na Babilônia, naquele período ali, só que ele vai mostrar contratos de aluguel, ele mostra documentos corriqueiros do dia a dia econômico e social dos judeus ali na Babilônia, tipo contratos de aluguel, de trabalho, atas, né, assim, vários documentos oficiais, né, que mostram outro lado desse período que é mal conhecido, mostram os judeus vivendo ali, né, com uma certa harmonia ali, ocupando a região ali babilônica também, né, mas assim, vivendo de uma forma, tendo uma vida social ali, trabalhando, né, e tudo, tendo suas moradias, seus direitos, né, e isso porque os documentos históricos, eles apontam ali para o desenvolvimento, esse documento, no caso, de uma comunidade judaica na Babilônia, naquele período, que seria o período de cativeiro, né? O que era normal para qualquer povo que era conquistado. Eles conquistaram, levaram, deportaram os povos para lá, mas eles tinham uma vida ali em comunidade, com certas vantagens, uma vida ali relativamente mais fácil que muitos subjugados, né? Então, o fato é que as realidades cotidianas dos judeus na Babilônia, documentadas nesses arquivos, né, de Al-Yahudu, afastam-se significativamente da construção que a gente tem negativa por parte ali dos textos bíblicos. Né? A gente vai para a Bíblia e a gente vê uma outra realidade, a gente vê esses povos sendo tratados lá na Babilônia de uma forma totalmente diferente. Né? Eles estavam ali pagando alguma coisa, eles foram deportados ali para a Babilônia, era um castigo de Deus, né? Sempre que algo de ruim acontecia, eles estavam sendo castigados, né, punidos. Então, esses documentos aqui em cuneiformes, né, provenientes de Al-Yahudu, eles permitem realmente reconsiderar a vida material, é uma cultura material importante, e também as condições sociais das comunidades judaicas exiladas na Babilônia. Aí eu te pergunto, olha, viu bem o que a Érica falou? Só pela análise destes, né, arquivos, artefatos, tabuinhas cuneiformes, destas evidências materiais. Mas se você for no texto bíblico, olha só. Se você for do texto bíblico, eu vou ler aqui.
Eu vou ler aqui o texto bíblico de Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Olha só. Os judeus viviam lá, tinham sua vida em comunidade, contratos de aluguéis, tinham uma vida social ativa e quase que normal numa perspectiva do cotidiano em Babilônia, certo? Mas a própria Bíblia também diz isso. Dá essa ordem a eles, esse mandamento. E quem dá é Deus. Que isso? É Deus quem faz isso, de acordo com a narrativa bíblica. Jeremias capítulo 29, verso 4. Olha o que vai dizer. Preste atenção. Eu vou ler aqui, está na palma da mão, literalmente. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Então, você já está vendo aqui. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Aonde? Em Babilônia. Isso em Babilônia. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Ali aonde? Babilônia. Tomai mulheres da onde? De Babilônia. Dai suas filhas a maridos. De onde? Babilônia. E vai dizer mais, versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz de Babilônia tereis paz. Então, o texto bíblico está confirmando o que a Érica está dizendo. Se você for ainda no capítulo 27 do mesmo livro do profeta Jeremias, você verá ainda outras sentenças. Yud-Heh-Vav-Heh chamando Nabucodonosor de meu servo, que foi ele que entregou as nações na mão de Nabucodonosor, sendo que nós já fizemos 2 vídeos aqui mostrando que, na verdade, Nabucodonosor nunca foi servo nenhum de Yud-Heh-Vav-Heh, que era servo de Marduk. Exatamente isso. Então, você tem outros textos detonando Babilônia. Salmos falando da tristeza do cativeiro. E aí você tem uma ideia de escravidão até. Não é isso? A ideia que nós temos do cativeiro é de um regime de escravidão. É isso que nós temos. Essa é a ideia passada. Só que a Bíblia, em Jeremias, não quer transmitir essa ideia. Plantai jardins, comei, ore pela cidade, tome mulheres, dê suas filhas em casamento para babilônicos, busque a paz de Babilônia. Então, é outra realidade, que talvez muitos nunca pararam para prestar atenção. Ali entre a conquista do reino de Judá por Nabucodonosor II, que foi quando iniciou esse período, e antes dos persas chegarem e conquistarem a Babilônia. Então, pessoal, eu vejo assim de grande importância, né, essa documentação. Muito importante. Até mais do que o cilindro de Ciro, né? Então, eu achei interessante ter, né, encontrado isso, porque eu realmente fiquei na dúvida dessa questão desse cativeiro babilônico. E aí você já vê outros relatos, né? Mas, de qualquer forma, esse pessoal, em algum momento, retorna ali com Ciro, com a invasão persa. Eles retornam ali, né, para ajudar aquela elite sacerdotal, já com o intuito de criar, né, essas narrativas religiosas, né? Valeu, meus amigos, exatamente. É o que temos, né, até dentro da própria Bíblia hebraica, são diversas narrativas religiosas.
Porque você pode pegar Jeremias 29, que você vai confrontar com diversos textos, até textos que falam que Nabucodonosor é meu servo, que não sei o quê. Você vai contrastar com outros textos bíblicos, até vai falar, calma aí, o que está acontecendo? Era uma vida normal em Babilônia, ordenada pelo próprio Deus, abençoada pelo próprio Deus, ou era uma vida de punição, escravidão? O que é isso? Nabucodonosor é servo do Senhor, na verdade é um instrumento de destruição. Babilônia será punida ou Babilônia vai ter paz? Esse Nabucodonosor é servo e todos têm que suceder. Aliás, nós estudamos aqui, né, a profecia de Jeremias, de Jeremias capítulo 27, ela não se cumpriu. Ou seja, segundo Jeremias, ele profetiza da boca do próprio Deus para Nabucodonosor coisas que nós vimos aqui, arqueologicamente, historicamente, até o tamanho da sua expansão territorial de Nabucodonosor não aconteceu. Reis que se levantaram sim contra ele e venceram. Então, profecias que não aconteceram, tá bom? Então, isso é muito interessante, nós analisarmos estes fenômenos bíblicos. Muito bom o conteúdo da Érica. Um abraço aí a ambos aí, excelente live. Valeu você também, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Relaxa aí, é teu. Para de reclamar. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back.